Bom, meus caros, estamos de volta aqui para mais uma aula de filosofia. Professor José Roberto com vocês aqui. Aliás, vamos aqui para a segunda parte da aula de filosofia da teoria do contrato social do Rousseau. E aí, para assistir essa aula, eu convido vocês a assistir essa aula aqui, que é a primeira parte da aula do Rousseau, que faz a introdução do estado da natureza e o que ele prega, o que ele defende como estado da natureza. Para aí sim a gente chegar nesse aqui e entender então o que é o contrato social de Rousseau e o que ele defende, qual que é a sua teoria acerca dessa discussão, beleza? Rapidamente, vamos só fazer uma retomada dos argumentos então dessa aula anterior, que vai falar que onde Rousseau defende que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Quer dizer o quê? O estado da natureza e a natureza humana, a condição da natureza humana é de paz e de bondade. Com o surgimento da propriedade privada, ele se torna infeliz, corrupto e desigual. Neste momento surge o Estado, de certa forma, com a função ou com a ideia de retomar essa igualdade. E aí que entra a crítica do Rousseau, porque segundo ele isso não vai ocorrer, o Estado não vai cumprir isso, porque o homem já está corrompido, e então ele não vai estabelecer novamente essa igualdade. Chega então ao patamar que, de certa forma, chegamos nos dias de hoje, um Estado que, de fato, não prega uma igualdade plena entre os indivíduos. Muito bom. E aí, o Rousseau para por aí? Não. É onde o Rousseau propõe o verdadeiro contrato. A gente fala o verdadeiro, mas o próprio Rousseau vai falar o contrato legítimo. O que vai fundar, então, um Estado legítimo. Aquele Estado que realmente mantenha os indivíduos no patamar de igualdade. Onde o indivíduo, na verdade, não vai perder sua liberdade natural, ele vai apenas trocar a condição de liberdade natural que ele tinha no estado da natureza para uma nova condição de liberdade, que ele chama de liberdade civil. Então, Rousseau vai falar o quê? O momento em que o estado legítimo surge pela figura do contrato social, não faz o indivíduo perder sua liberdade, faz ele apenas trocar a condição de livre em estado de natureza, liberdade natural, por uma nova condição de liberdade, agora uma liberdade civil. Em outras palavras, mesmo que surja um poder civil superior baseado numa burocracia estatal, leis, regras, o indivíduo não perde a sua condição de liberdade, ele apenas troca ela por uma nova liberdade, agora uma liberdade delimitada pelas leis, pelas normas. Esta condição, esse estado que surge, que ele chama de estado civil, ele vai surgir então para quê? Para garantir a propriedade, garantir a vontade geral, o que o Rousseau chamava de bem comum. Então a gente vai ver que, fazendo uma crítica aos conceitos de contrato social dos filósofos como Hobbes e Locke, o Rousseau apresenta uma coisa totalmente nova ao defender um Estado que garanta a vontade geral, o bem comum, e não garanta, por exemplo, a propriedade privada, como Locke defendia, ou não garanta a propriedade, como ocorria no Estado, em que ele faz a crítica lá, o Estado que não cumpre a sua função, o Estado ilegítimo, a farsa. Este é o verdadeiro contrato que o Rousseau prega e defende. Este, de certa forma, é o contrato que deveria ter acontecido. O porquê abandonaríamos o estado de natureza onde ainda permanecíamos numa condição de felicidade plena, de bondade, de igualdade, e passaríamos a uma condição onde há leis que regem a nossa existência, ou seja, um Estado. Aí o Rousseau vai falar, o único contrato que seria aceitável eu abandonar minha condição natural é um contrato que se estabeleça a vontade geral, ou seja, o bem comum, onde todos atingiriam um patamar de plenitude civil, onde obedecendo à lei do Estado, eu estarei obedecendo a mim mesmo. Então é isso que o Rousseau fala, quando você obedece à lei que você mesmo fez. Por quê? Porque nesse Estado legítimo, onde a vontade geral é que impera, onde deve se propor ou pregar o bem comum, o soberano é o próprio povo. É o povo que faz a lei. Quer dizer o quê? Se o povo faz a lei, ele vai cumprir a lei que ele mesmo fez, a lei que ele mesmo vai deliberar enquanto ato deliberativo. Daí, então, atender às determinações do Estado civil é um ato de liberdade. Ou seja, se antes você era livre em estado de natureza, aqui você é livre em estado civil. Por quê? Porque a lei que rege esse Estado é a lei que você mesmo faz enquanto partícipe do poder soberano. Como que eu entendo, então, Rousseau afirmando que o soberano é o próprio povo? Para Rousseau, nós somos
indivíduos particulares, ou seja, temos nossa própria vida particular, mas também somos ao mesmo tempo cidadãos do Estado, já que cumprimos as leis do Estado, então somos súditos dessas leis, mas também somos ao mesmo tempo soberanos. Em que ponto? Eu não sou soberano individualmente. Quando eu estou reunido com todos os cidadãos, eu formo o que o Rousseau chama de soberano. É o corpo das pessoas reunidos em um só, que é o povo. Neste momento, o povo reunido se torna soberano e o soberano faz a lei. No final dessa deliberação, o que o Rousseau chama de assembleia, cada um se separa e volta a viver sua vida particular e volta a ter suas vontades particulares. Ou seja, neste momento eu deixo de ser o soberano e eu tenho que cumprir a lei. Eu me torno súdito dessa lei. E aí que entra o ato de liberdade, porque a lei que eu vou cumprir enquanto indivíduo é a lei que eu fiz enquanto soberano. Ou seja, neste momento é que se entende por que esse Estado vai garantir a vontade geral ao bem comum, porque ninguém vai deliberar contra si mesmo nesse Estado ideal, legítimo que o Rousseau prega. Logo, perceba-se então que o Rousseau é defensor de uma forma de governo onde o povo é o poder. Logo, a verdadeira democracia popular, que não seria aquela democracia indireta que a gente conhece, por exemplo, dos dias atuais, onde você escolhe quem te representa, mas sim uma democracia que você mesmo se representa, porque você é o soberano. Então percebam, Thomas Hobbes defende o absolutismo, John Locke defende o liberalismo. Rousseau, após a crítica à farsa, que é o Estado ilegítimo, defende o quê? A democracia popular, onde o povo é o soberano, faz a lei que ele mesmo cumpre, ou seja, assim atende-se à vontade geral do bem comum, o que é melhor para o bem comum e não para as vontades particulares. É preciso separar o conceito de vontade geral com a particular nesse sentido. Então eu sou soberano enquanto partícipe do povo deliberando sobre as leis, mas também sou súdito, porque no dia a dia eu cumpro essa lei que eu mesmo fiz. Isso é o que o Rousseau chama de ato. Vou repetir novamente, que é muito interessante essa parte. Ato de liberdade, cumprir a lei que você mesmo faz. Lembre-se, Rousseau abomina a democracia representativa. Essa democracia é a popular, é a direta. É o povo que faz a lei e não aquele que o representa. Beleza? É claro que na prática a teoria rousseauiana ela é muito mais complexa, né? Então, o contrato social do Rousseau é uma das filosofias mais abstratas que a gente pode conhecer. Eu me arrisco a dizer que é mais abstrata até do que o ente lá da filosofia antiga. Porém, este Estado legítimo é a proposta que Rousseau apresenta para contrapor o absolutismo do Hobbes e o liberalismo do John Locke. De certa forma, é a melhor comparação que a gente pode fazer para entender as matérias dos três contratualistas. Beleza? Então, com essa aula e a aula anterior, você consegue compreender, para aquilo que nos importa, a teoria política do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores filósofos do iluminismo da filosofia moderna. Fechou? Bom, dá um like nesse vídeo aí, se inscreva no canal, a gente se vê numa próxima. Um grande beijo, um grande abraço, até mais.